TVC, 20 anos com você. Bem-vindos a mais um Por Dentro de Itaipava, aqui na TVC. Esse programa especial que ao longo do mês de outubro está falando um pouco sobre Itaipava e arredores, trazendo para você que acompanha nosso programa um pouco sobre cultura, gastronomia, bem-estar e diversas curiosidades sobre Itaipava e arredores. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o trânsito, que é caótico. Atualmente estamos passando por algumas melhorias e a Beth de Oliveira fará uma entrevista contando um pouco sobre esse assunto que é tão importante para os moradores e também para os turistas. Também vamos falar um pouco sobre o ecoturismo rural, que acontece lá na região do Brejal, dentro de uma entrevista com diversas imagens para inspirar você a vir conhecer um pouco mais. Também vamos celebrar o aniversário de 28 anos do Vilarejo em Itaipava, um shopping que tem muita história e que traz para você diversas memórias afetivas. E para quem não conhece, é um bom lugar para começar a construí-las. E completando o nosso programa de hoje com a agenda cultural. Para quem acompanha o programa e para quem acompanha tudo que acontece em Itaipava, sabe que as noites de Itaipava são marcantes para todos que estão ali aos arredores. Nós trazemos diversos cantores que estarão se apresentando nos arredores, em Araras, Itaipava e diversas outras localidades para vocês. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A paella é um prato clássico da culinária espanhola e em Itaipava você encontra a paella valenciana completa, preparada pelo chefe Neviton Marci. A paella no pote transformou esta iguaria em uma experiência gastronômica ao alcance do seu bolso. Você encontra na Feirinha de Itaipava, aberta sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, box 379. Fantástico final de semana arrasador Bramil. Fantástico. Ninguém consegue vender mais barato. Arroz palharim 5 quilos 16,49. Feijão preto com Brasil 1 quilo 6,79. Carré quilo 12,89. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,99. Maionese Hellmann's 500 gramas 5,99. Hashtag Fantástico no Bramil. Bramil, sempre pensando em você. Você sabia que uma simples máscara pode evitar febre, dores no corpo, falta de ar e até mesmo a morte? Mas para isso, você precisa usá-la. Prevenção salva vidas, inclusive a sua. Uma campanha da Prefeitura de Petrópolis. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados.
Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. E agora, nós vamos esquentar um pouco o nosso programa com a entrevista da Beth Oliveira com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira. Roda aí. Vamos falar de um assunto que interessa a todos, seja pedestre, motorista, todo mundo gosta de falar desse assunto. Vamos falar de trânsito, gente. Trânsito em Itaipava, que é, às vezes, uma alegria, às vezes, uma tristeza. E eu recebo aqui o Luciano Moreira, que é presidente da CPTrans. Luciano, falar de trânsito em Itaipava é fácil? Olha, é fácil falar, Beth, mas é como dar notícia ruim, né? Sai rápido, mas nem sempre é o que a gente quer ouvir. A verdade é que o trânsito em Itaipava realmente tem sido cada vez mais complexo, cada vez mais difícil de se lidar com ele, né? Quando eu falei todo mundo gosta de falar, claro, uma brincadeira, porque as pessoas só falam do trânsito reclamando. Mas, eventualmente, quando o trânsito está livre, eu outro dia passei lá, a gente estava livre. Foi o que aconteceu. As pessoas, devia ser jogo do Flamengo, sei lá. A rua estava assim, livre, passei feliz e contente. Então, acontece às vezes também do trânsito estar livre. E a gente sabe que tem aqueles horários específicos, como tem em todas as cidades, e principalmente quando tem algum evento diferente acontecendo ali no distrito, nos arredores. Então, quando a gente fala de trânsito em Itaipava, é tenso, mas tudo tem motivo. Não é só porque não se trabalha o trânsito ali. Então, brincadeira à parte, a gente vai falar dessa mobilidade em Itaipava. Por que acontece isso? Às vezes, desde Correias, Bom Sucesso, já o trânsito está ruim. Então, só para ajudar você que é motorista, que é pedestre, quem reclama do trânsito, entender um pouquinho, né? Para não só reclamar, tentar entender o porquê que acontece esse fluxo todo ali intenso. Então, Beth, no trânsito de Itaipava, a gente pode falar dele como o dificultar que existe na possibilidade de aproveitar aquele glamour de Itaipava, né? A reta de Itaipava ali, igual a gente tem aqui atrás da gente, é uma passarela que de uma certa maneira, representa ali a alma da Serra Petropolitana, na minha opinião. E quando você fala de mobilidade, aí está o gargalo da situação normalmente, a gente sabe que é um ponto fraco do local. O que a gente faz para melhorar isso de alguma maneira? Hoje a gente não tem a infraestrutura de operação que nós gostaríamos de ter. Então a gente só consegue atuar de fato, com perenidade, quando existem grandes eventos na região. A gente não consegue manter operações que nós gostaríamos de manter em função dessa dificuldade de infraestrutura. Lógico que isso não é um problema permanente, isso vai ser superado na medida em que a gente tenha mais tempo para conseguir avançar nisso. Além disso, Itaipava sofre muito com a própria característica da via, na medida em que ela foi construída com uma mão para lá e uma para cá. É bem evidente que a gente trate de alguns problemas de gargalo, onde existe polos geradores de tráfego e o que a gente chama ali de pulo do gato na engenharia do trânsito, que é a conversão à esquerda. Você pode certamente reparar quando passar pela localidade que quando você está andando na sua faixa e precisa fazer uma conversão à esquerda, você precisa parar a sua, esperar ali uma santa alma te dar a oportunidade de cruzar a faixa e aí sim andar. E nisso você parou as duas faixas, as únicas duas faixas que existem em Itaipava. Quando isso acontece, a gente vê ali um fenômeno chamado de gargalo fantasma, que é quando você tem um trânsito absurdo, acha que vai encontrar alguma coisa na frente, mas na realidade não existe nada. Isso acontece muito em Itaipava, principalmente entre a região do Trevo de Bom Sucesso até ali o Bramil, especificamente as pontes da Estrada das Arcas. O que você tem na Estrada das Arcas? Conversão à esquerda. Aquela galera toda que quer pegar a BR-040, muitas vezes para acessar outros distritos e ir para outras regiões, ela acaba tendo que convergir à esquerda e aí ela gera esse fluxo que tem ali na rotatória do Bramil. E assim também na ponte da Arranha-Céu, quando você pega naquele trecho ali, mesmo havendo uma conversão à direita, inclusive a mão única para isso, você tem ali um acúmulo de pessoas que estão gerando fluxo exatamente na Estrada das Arcas, no sentido contrário. Então esses dois fluxos se cruzam, o pessoal que tenta entrar na ponte de Manga Larga tem que cortar à esquerda, e aí por causa disso a gente tem ali uma velocidade média muito baixa. Quando você tem do shopping estação até
o vilarejo ali, uma série de shoppings também, em quase todos eles existe ali uma pequena demanda de pessoas querendo convergir à esquerda. Então por isso que quando você passa do estação costuma dar uma melhorada. Não é porque ela largou a via, porque se você contar os veículos que chegam ali, de fato ele não gera um impacto tão grande. O que aconteceu foi que ao longo desses shoppings, muitos fizeram a conversão à esquerda. Dá para perceber ali que naquele centrinho tem os shoppings, não só o vilarejo, tem Tarrafas, todos os outros, mais para frente Arcade e tal. Até chegar do estação, que é o shopping maior que tem estacionamento. Os outros têm ou na frente ou tem que descer, mas sempre tem uma paradinha ali para ver o que vai acontecer, como vai entrar. Às vezes um fica esperando o outro sair para pegar a vaga. Então já tem esse tumulto. E além das pessoas que vão a Itaipava, tem aquelas pessoas que passam por Itaipava para outros destinos. Sim. Para ir para, sei lá, Teresópolis, ali também Araras, dependendo do caminho que a pessoa fizer, ou para pegar a BR, ou para seguir em frente e ir para, sei lá, Areal passa por ali também por dentro. Sim, então, assim, acaba usando ali para outros destinos. Então, junta o comércio, o estacionamento com demais destinos. Sim. E até veículos uma pesados mão fugindo indo, do pedágio. É complicado mesmo. Então, ali, além da engenharia de trânsito, tem que ter também uma operação bem forte no local para que as coisas aconteçam. Né? Sim, o objetivo, observe, que não exista trânsito. Exigir que não haja trânsito é como exigir para um hospital que não haja um paciente. O que é necessário é que o hospital te atenda bem. Então é exatamente isso que a gente precisa, garantir o ordenamento urbano na medida em que a gente tenha capacidade de orientação e fiscalização. Trânsito sempre terá. Então, o que a gente faz para conseguir superar essas dificuldades? Primeiro, falando um pouco das soluções que existem, né? A gente tem bons projetos para a região, ali, tanto para o Trevo de Bom Sucesso, quanto para Estrada das Arcas, a Ponte de Manga Larga. A gente tem um projeto muito interessante de desenvolvimento de um binário entre os shoppings, a reta ali de Itaipava, exatamente entre o vilarejo e a estação, e a Joaquim Agante Moço, que é aquela rua por trás do Parque de Exposição. Então existe, por esse binário eu quero dizer que é possível fazer um fluxo de circulação dando uma ou duas faixas para os dois sentidos. Ainda que nós mantenhamos ambas em mão dupla, o simples fato da Joaquim Agante Moço estar devidamente pavimentada e reaberta já é uma grande ajuda, já vira uma rota alternativa importante para quem trafega ali no local. Esse é um ponto. A gente tem outras soluções de projeto bastante interessantes. Te prometi, e até te peço desculpa por isso, Beth, de não ter trazido as fotos referentes a esse projeto, mas ele foi desenvolvido por um grupo muito maior do que somente o da CP Trans, e eu acho que não seria justo apresentá-los sem toda a equipe envolvida. Não, tá tranquilo. O importante é saber que existe um projeto. Existe sim, vários projetos simultâneos, muito interessante. Um outro ponto que eu queria citar em Itaipava também é que muitas pessoas fazem muitas sugestões sobre como nós devemos lidar com o Trevo de Bom Sucesso. O Trevo de Bom Sucesso ele está ali absorvendo 2 faixas da BR-040 e absorvendo as 2 faixas da reta de Itaipava sentido centro. E o gargalo acontece principalmente depois que você passa da pequena ponte que existe entre o Trevo de Bom Sucesso e já a União Indústria no sentido centro. O que acontece? Isso funciona para trânsito de maneira geral. Não é quando o seu veículo para ou quando você está dentro de um ônibus que ele parou que você chegou no engarrafamento que está o problema. O problema está exatamente atrás de você a partir do momento que você voltou a andar. E naquele trecho por onde você passa e volta a andar, quando você passou ali do posto de gasolina, da padaria, da farmácia. Então observe, você tem 4 faixas, virando uma faixa só sentido centro, e quando essa faixa vira uma só, ainda por cima você tem um semáforo com faixa de pedestre, um posto de gasolina, padaria, supermercado. Quer dizer, são uma série de polos atrativos. E as pessoas querem utilizá-los. E quando elas o utilizam, o que elas fazem? A conversão à esquerda. Então você tem um acúmulo de veículos ali e você só vai melhorar a velocidade quando você passar dele. O que é possível ser feito no local? A gente tem soluções interessantes. O proprietário do posto lá, o Júnior, já conversou bastante com a gente. O pessoal da padaria, a Luciano, o pessoal de lá já conversou com a gente no seguinte sentido. A gente vai buscar trazer barreiras específicas no centro, mas que sejam flexíveis e que sejam postas somente em determinados horários de pico. Porque se por um lado a gente entende que o comércio demanda essa acessibilidade para que eles tenham clientes, por outro a gente também não pode sempre penalizar as pessoas porque uma quantidade delas quer utilizar o comércio. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio, né? E como eu falo muitas vezes lá na CP Trans, a minha maior missão é deixar todo mundo só um pouquinho triste.
Não pode ficar nem ninguém muito feliz, nem ninguém muito triste. É sinal que eu não posso atender totalmente a um e desassistir totalmente a outro. Esse ponto é importante para mim, porque problemas de trânsito eles vão não só são questões políticas que envolvem muito diálogo, mas também questões técnicas e principalmente questões de física, de espaço urbano. Eu só tenho 2 faixas, é o espaço disponível. Se eu tenho 200 mil pessoas querendo ir para lá, e é o que acontece às vezes com o Natal Imperial e por aí vai, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir absorver toda essa demanda. Então você tem que trabalhar com o que você tem em mãos no momento para fazer com que isso aconteça. Você falou do Natal Imperial, já que você entrou no assunto, eu ia te perguntar isso mais para frente, então vamos falar. Pelo que o secretário de Turismo falou, o Samir vai ter Natal. Vai ter Natal. Imperial, Itaipava vai ficar bonito, vai receber talvez mais pessoas do que é normal nessa época. Então, o que vocês já estão preparando, como vocês já estão preparando o trânsito para que assim seja menos complicado possível? A gente sabe que não vai fluir uma beleza, mas para ser menos complicado. Bom, é importante dizer, antes de tudo, que o Natal ele vai acontecer, o prefeito já foi muito contundente nisso, e a gente tem certeza de que ele vai acontecer de alguma maneira. A maneira exata dele ainda está em desenvolvimento. Então eu não tenho todas as informações no momento e não posso te garantir de ter o melhor planejamento do mundo nesse instante. É o que a gente quer fazer, mas eu ainda preciso de mais informações. Inicialmente eu posso te dizer que lá para Itaipava a gente já foi sinalizado de que terá atrativos para a região, e uma vez que esses atrativos existam, algo que nos concerne muito é a questão de como ficam as obras do DENIT, aliadas a obras da Águas do Imperador e do DR. DR mais para posse, mas principalmente Águas do Imperador e DENIT. A gente já teve uma reunião com eles já há alguns dias atrás, e nessa reunião a gente pediu para que a área de pavimentação do DENIT possa dar férias coletivas para os funcionários, depois de deixar o pavimento adequado para que durante a festa isso impacte o mínimo possível as pessoas, e a Águas do Imperador trabalhar nos momentos mais adequados, momentos propícios, para que isso impacte ao mínimo possível na vida de todo mundo, seja do cidadão, seja do turista. Isso já é algo que a gente precisa fazer, mas precisa fazer ainda mais quando a gente sabe que vai chegar muita gente na cidade. Se com os nossos munícipes já está muito difícil, né, com uma carga de turistas, a gente vê o trânsito ainda mais desafiador. Então, essa é uma ação importante para conseguir coalizar ali o que existe de planejamento para o Natal Imperial e o que a gente vai ter de problema de mobilidade lá, principalmente falando de Itaipava, né? A gente também tem todo um conjunto de ações para a região do centro e estamos aguardando ainda mais informações para saber como a gente vai lidar com os desafios que existem, até da iniciativa privada. Não sei se você sabia, Beth, em 2019, na última edição do Natal Imperial, a CPTrans organizou de maneira concomitante 211 eventos vindos da iniciativa privada. Quer dizer, existem muitas pessoas que veem esses eventos na cidade como uma oportunidade de conseguir trazer um atrativo interessante, conseguir ganhar mais um dinheirinho, é importante, a cidade vive disso. E aí a gente acaba beneficiando todos esses eventos e aí fica realmente complexo você lidar com tantos eventos num curto espaço de tempo. Para esses eventos de fim de ano, a CPTrans trabalha com o mesmo efetivo ou vocês contratam temporariamente para dar conta? Porque, assim, vocês têm um efetivo fixo, mas aí vem todos esses eventos, a gente está falando específico de Itaipava, mas a gente sabe que a CPTrans vai ter que atender a cidade toda. Então, vem reforço ou vocês vão ter que trabalhar com o que tem? A gente costuma trabalhar de maneira mais focada. De que maneira? A gente usa a mesma mão de obra que a gente tem, a gente, às vezes, chama, assim, pessoas a mais, só que nesse momento isso vai se tornar difícil porque a equipe da CPTrans, que normalmente estaria sendo chamada para trabalhar no Natal, ela está trabalhando nos postos de vacinação. Ela está trabalhando também com o asfalto do Finisa, né, o programa de asfaltamento da prefeitura que está sendo executado também no centro. Então eu vejo que eu vou ter dificuldade de executar. O que a gente costuma fazer? Olha, determinadas rondas que normalmente são feitas, elas deixarão de ser feitas para que se dê foco total naquilo que é um evento para o Natal. Então não posso dizer que eu vou aumentar muito a mão de obra, mas posso te dizer que a mão de obra que eu terei disponível trabalhando de maneira focada ainda pode ser até maior do que aquilo que eu tive em 2019. Deve juntar aí aproximadamente 60 pessoas entre terceirizados, comissionados e os agentes de trânsito que eu tenho disponíveis na companhia. Então, antes da gente encerrar, para dar uma tranquilizada aí nos motoristas, na prática, o trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia, como isso como se reflete, na verdade, as pessoas já estão vendo, mas esse trabalho todo que vocês estão preparando para médio e longo prazo, o que
que isso vai trazer de benefício para as pessoas entenderem? Não, eles estão fazendo alguma coisa para melhorar, não vai ser sempre a mesmice, a gente tem que só fazer com o que tem, mas todo esse projeto que você falou, que mais para frente vai contar e tudo mais, o que isso pode dar uma tranquilizada nas pessoas? A gente está difícil agora, mas tem um projeto para melhorar. Bom, eu acho que o ponto mais importante das reclamações que eu tenho de Itaipava é dizer que a obra acaba, graças a Deus. Então, assim, ela traz uma melhoria importante, mas ela chega ao fim, e aí o impacto no trânsito também chega ao fim, e aí a coisa toma áreas de normalidade. A segunda coisa é que a gente está realmente numa pegada diferenciada em relação ao desenvolvimento de projetos para os distritos no que tange mobilidade urbana. A gente tem aí um esforço grande para tentar colaborar com o DENIT no desenvolvimento de rotatórios. A gente tem esses projetos que não só já estão bem desenvolvidos, e aí eu posso lhe dizer que a gente tem muito mais carência de boas ideias no momento do que a gente tem de carência em relação à capacidade de execução. Ou seja, o que a gente precisa, e é o que está mudando, é o perfil das pessoas, no seguinte sentido. Eu não quero mais ter boas ideias, eu já tive muitas boas ideias que estão engavetadas. O que eu preciso é de gente que põe a mão na massa e faça acontecer. E tire essas ideias no papel sem vaidade, sem melindre, dando mérito a quem tiver mérito, mas que elas saiam do papel e atendam ao cidadão. E isso está acontecendo. Então, essa sensação de ver a obra sair do papel, a sensação de ver a rotatória do Carangola sair do papel, a questão da Joaquim Agante Moço estar pavimentada, você vê que está mudando esse perfil e que a gente está conseguindo levar melhoria assim, para vários locais. Então, fico satisfeito. É muito gratificante fazer parte disso tudo e ver que a gente tem sim como melhorar a mobilidade urbana, o planejamento urbano, não só no centro, mas principalmente nos distritos, que é onde a gente tem até maior potencial de ganho, sabe? É onde Petrópolis pode crescer. Eu estava conversando com um amigo há poucos dias atrás, e Petrópolis tem uma área geográfica maior que Florianópolis, médio. A gente pode ser uma cidade ainda mais pujante e que ela esteja no nível do que a gente merece, do que a gente sonha, do que a gente deseja. Né? E tem previsão para isso? Assim, 1 ano, 2 anos, tem previsão? Então, cada obra é uma obra diferente. Por exemplo, a própria rotatória do Carangola, né, é uma obra razoavelmente simples que demora a engrenar, porque quando você vai lá e quebra o muro, você não podia acessar antes, você se depara com uma pedra extremamente rígida de determinada característica que te faz demorar 2, 3 semanas para quebrar e chove no meio do processo, então é sempre complicado. É sempre complicado a gente dizer uma data com precisão e acertar. Não, por isso que eu falei uma previsão, uma estimativa assim, daqui a, por exemplo, em Itaipava, você pode vislumbrar, sei lá, daqui a 1, 2 anos, já ter essa melhoria no trânsito, esse projeto já tem andado. Sim, a obra tem toda a obra do DR, a obra do DENIT da Águas do Imperador, a gente tem expectativa de estar acabando em mais 6 meses. Né? Isso é um prazo legal e tem gastado muita energia, bastante foco nisso. As outras, a gente ainda parte por processos de consulta pública, de PPPs, de avaliação de projetos, que eu não tenho um cronograma rígido para te falar. Eu entendo a tua ansiedade, mas eu não posso te prometer algo que eu não vou cumprir por respeito a você. De quem está assistindo, eu estou aqui. Certamente. Eu estou aqui no lugar deles. Pergunta isso aí. Eu não estou ouvindo, mas é quase ouvindo. Pergunta isso. Eu posso te dizer que mais ansioso que eu pode ter até alguém igual, assim, mas será mais que ansioso da próxima que eu. eleição, será que a gente consegue? Se Deus quiser, porque a gente não sabe como funciona esse processo político e a missão que a gente tem é olhar um dia de cada vez, botar aquele freio e trabalhar. Então, assim, vamos ver até onde a gente consegue chegar trazendo o máximo de resultado possível. Beleza, e antes de encerrar, Getúlio, meu amigo, musiquinha de parabéns, porque esta pessoa está fazendo aniversário. Parabéns, saúde, sucesso, muitos anos de vida e que Muito você obrigado. leve essa sua empolgação cada vez mais para o trabalho, porque o seu sucesso é o sucesso da cidade e todos os motoristas agradecem. Com certeza. Obrigada, tá, Luciano? Obrigado, Beth. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme. Bem, o programa não acabou não, hein? Tem mais, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. A paella é um prato clássico da culinária espanhola e em Itaipava você encontra a paella valenciana completa. Preparada pelo chefe Neviton Marci, a paella no pote transformou esta iguaria em uma experiência gastronômica ao alcance do seu bolso. Você encontra na Feirinha de Itaipava, aberta sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde.
Fantástico final de semana arrasador Bramil. Fantástico. Ninguém consegue vender mais barato. Arroz Palharim 5 quilos 16,49. Feijão preto com Brasil 1 quilo 6,79. Carré quilo 12,89. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,99. Maionese Hellmann's 500 gramas 5,99. Hashtag Fantástico no Bramil. Bramil, sempre pensando em você. Você sabia que uma simples máscara pode evitar febre, dores no corpo, falta de ar e até mesmo a morte? Mas para isso, você precisa usá-la. Prevenção salva vidas, inclusive a sua. Uma campanha da Prefeitura de Petrópolis. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, box 379. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Falando de Itaipava, não podemos abrir mão desse shopping tão tradicional. Eu estive no Shopping Vilarejo e trago para vocês um pouquinho da história, da memória afetiva, com uma entrevista com a Márcia Julião. Roda aí! Estamos no Vilarejo, aqui em Itaipava, um shopping que é referência e faz parte do imaginário, da lembrança de diversos petropolitanos. Nesse momento, nós vamos conversar com a Márcia Julião, que é administradora aqui do Shopping Vilarejo, para falar um pouco mais sobre os projetos, sobre a revitalização e também sobre as memórias afetivas que não somente ela, eu, mas você pode ter aqui no Vilarejo ou construir a partir de agora. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês da TVC. O prazer é todo meu de te receber. Está nesse lugar lindo, cheio de história para contar, né? Verdade, Jéssica. O Vilarejo, ele faz parte da história, acho que de cada um de nós, né? É difícil você encontrar alguém que vem aqui, que frequente o shopping, que não se lembre de alguma ocasião especial, seja a pessoa ou com a família, né? A gente gosta de ser referência em relação ao shopping da família, né? A gente gosta de exercer esse papel na vida das pessoas, né? E o Vilarejo, como você falou, é uma referência, porque acredito ser um dos shoppings mais antigos aqui de Itaipava. Inclusive, nesse mês agora, no dia 9, nós completamos 28 anos de existência. Temos uma campanha bem bacana aí, voltada para os nossos clientes, concurso cultural, né? Com premiações até R$5.000. São 5 vale-compras no valor de R$1.000. E a gente está comemorando esse aniversário, nesse marco na história da gente, 28 anos. É uma data muito importante, é uma história muito grande.
com muita felicidade. Porque, como você também disse, é um shopping lindo, que tem uma arquitetura maravilhosa, que em tempos de pandemia, como a gente está vivendo, pode proporcionar esse lazer, esse espaço aberto nos permite convidar famílias, crianças, né, idosos. Nós somos pet friendly, né? Nós gostamos de receber os pets, temos espaço para isso e incentivamos que nossos clientes tragam esses pets, ou seja, a gente tem condições aí super agradáveis para receber a família petropolitana, para receber clientes em total segurança, já que somos um shopping aberto. Temos a felicidade de ter essa praça aqui do sol, com esse toldo que nos permite, inclusive em dias de chuva, como esses, aproveitar bem, né? Enfim, a gente tem condições aí muito favoráveis para poder defender essa ideia de sermos um shopping da família, né? Então, assim, estou muito feliz como administradora, estou aqui há 5 meses. Desafios existem, claro, mas a gente estou tentando, junto com a minha equipe, desenvolver um trabalho de revitalização, um trabalho promocional também. A gente tem sempre muitos eventos para que a gente consiga atrair o nosso público petropolitano, né? Consiga oferecer a eles um lugar agradável. E acho que as coisas estão caminhando bem. Com certeza. O vilarejo é conhecido aqui na cidade de Petrópolis, em Itaipava, por sempre oferecer eventos culturais, fazer o carnaval aqui na praça, apresentações. Eu, na minha infância, tenho lembranças de participar de eventos aqui no vilarejo. E vocês continuam com essa cultura, né, de eventos, de música ao vivo, como que funcionam essas programações e por onde são disponibilizados, né, a programação semanal? Ah, que bom. Na verdade, a gente divulga muito nas redes sociais, né, através de Facebook, Instagram, Shopping Vilarejo, né? A gente tem realmente alguns shows, tem acontecido às sextas e sábados, a gente divulga sempre no Instagram. Temos uma programação também de, por exemplo, Outubro Rosa. Nós tivemos uma abertura com uma aula de zumba e vamos fechar com uma aula de OFIT no dia 30, no sábado agora, de outubro. E esses shows, os shows e as danças acontecem sempre nos finaizinhos de tarde, de sábado. A dança em especial, ela vai acontecer de manhã, mas os shows sempre à tarde. Vamos ter uma palestra também com o Dr. João Medeiros, que é um cirurgião plástico muito conhecido, muito competente na cidade, que ele vai falar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Mas os melhores canais para estar sempre entendendo e sabendo, estar por dentro do que está acontecendo, são as redes sociais, né? Facebook e Instagram, que atualmente são as melhores fontes de informação, né? Verdade. A gente divulga bastante. Peço que vocês sempre deem uma olhada lá e ajudem a gente nessa divulgação, porque na verdade tudo é feito para a população, tudo é feito para os clientes, né? E com esse espaço a gente pode proporcionar um momento de lazer que todos nós temos precisado bastante, né, nesses tempos difíceis, né? E aqui no Shopping Vilarejo nós encontramos apenas lojas de roupa, ou quais são os tipos de serviço que nós conseguimos encontrar aqui no shopping? Nossa, é até difícil você me perguntar isso, eu morro de medo de esquecer de alguém, Deus me livre, não, né? Vamos ver se a gente consegue entender de uma forma geral. Eu acho que assim, o grande carro-chefe do vilarejo são os restaurantes, né? A gente tem restaurantes de todos os tipos, vários restaurantes que, enfim, desde comida italiana, comida japonesa, comida artesanal, pizza, que é uma loucura e todo mundo adora. Enfim, a gente tem muitas variedades de restaurantes e a gente sabe que é um importante ponto de escolha para as pessoas, né? Vamos sair, o petropolitano gosta muito disso, né? A gente brinca que a gente sempre sai para comer alguma coisa, né? Verdade. Então aqui no vilarejo você tem diversos tipos de restaurantes, dá para agradar todo mundo, né? Dá para agradar a criança, dá para agradar o açaí Vilaíta aqui que está na nossa, não devia ter falado o nome, mas enfim. Está aqui na lateral. Enfim, está na lateral, atrás tem um outro restaurante também de massa italiana, enfim.
O restaurante talvez seja o grande carro-chefe, né? Eu entendo dessa forma. Mas a gente tem vários segmentos, né? A gente tem a roupa feminina, a gente tem a roupa infantil, a gente tem muitos salões, centros de estéticas que também, né, para esse público feminino, que é o nosso principal alvo. A gente tem lojas de acessórios, lojas de decoração, a gente tem, enfim, artesanatos, que são muitos e variados também. E a gente tem muitos serviços, né? A gente tem alguns escritórios, imobiliárias, enfim. Então aqui, quem vier ao Vilarejo encontra um pouquinho de tudo. Encontra um pouquinho de tudo, né? Em breve nós teremos mais lojas também, quiosques. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 95% de ocupação no shopping Vilarejo. Esse número era bem menor. A gente ainda vive um momento de pandemia, mas hoje eu tenho filas de espera de empresas que gostariam de estar abrindo seus negócios, suas lojas aqui no Vilarejo. Então isso é uma conquista, né? Mediante ao cenário da pandemia. Exatamente. Ter essa grade de lojas completa aqui no Vilarejo e ainda ter uma fila de espera. Exatamente, né? Tem interessados, porque as lojas que a gente tem hoje são muito características, né? Ou são espaços muito grandes, ou são espaços que estão fechados que a gente não consegue contato com o proprietário. Então, fora isso, todas as lojas disponíveis, todas estão alugadas, né? E aí isso é muito bacana, né? Isso é muito compensador, né? Com certeza. Bem, Márcia, antes de encerrarmos, eu queria que você contasse alguma memória sua afetiva com o Shopping Vilarejo. Que bacana, Jéssica, obrigada. A minha memória afetiva está mais ligada aos meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 28 anos, que tem exatamente a idade do Vilarejo. O Vilarejo completou 28 anos agora, no dia 9 de outubro. E eu me lembro dela nos carnavais. E essa é uma memória que eu acho que se repete para os cidadãos petropolitanos, né? O carnaval do Vilarejo sempre foi muito marcante. E era aqui que a gente trazia, né? Que eu trazia, eu e meu ex-marido, minha filha. E a gente viveu excelentes momentos, excelentes histórias aqui dentro. Era muito comum da gente passar os 4 dias de carnaval aqui e também trazê-la para o parque, né? Nós estamos muito bem situados aqui, né? A gente está muito no coração de Itaipava. Aliás, esse é até o slogan do Vilarejo, né? Vilarejo, coração de Itaipava. O parque que também proporciona muito lazer, que está logo aqui em frente. E então as lembranças são muito voltadas à minha filha pequena, os carnavais e os passeios e as atividades infantis que o Vilarejo proporcionava, né? E são só lembranças boas, com certeza, né? Então, Márcia, eu gostaria de te agradecer por receber nossa equipe aqui no Vilarejo. Eu que agradeço. Desejo todo o sucesso do mundo e espero que o Por Dentro de Itaipava possa retornar aqui, vendo a evolução ainda maior do Vilarejo. Muito obrigada. A gente está preparando uma decoração de Natal bem bacana para o shopping. É um outro ponto máximo aqui do shopping. Nós sempre caprichamos. Ainda essa será a primeira da minha gestão, mas o Vilarejo também tem um marco muito importante, que é criar uma decoração de Natal atraente, que traga clientes, traga turistas para fotografar, para visitar. E para esse ano não vai ser diferente, a gente vai caprichar aí na decoração de Natal. Convido você, a TVC e todos os seus espectadores para vir aqui dar uma olhada no que a gente vai preparar. Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, Box 379. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância.
A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Você sabia que uma simples máscara pode evitar febre, dores no corpo, falta de ar e até mesmo a morte? Mas para isso, você precisa usá-la. Prevenção salva vidas, inclusive a sua. Uma campanha da Prefeitura de Petrópolis. Fantástico final de semana arrasador Bramil. Fantástico. Ninguém consegue vender mais barato. Arroz Palharim 5 quilos 16,49. Feijão preto com Brasil 1 quilo 6,79. Carré quilo 12,89. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,99. Maionese Hellmann's 500 gramas 5,99. Hashtag Fantástico no Bramil. Bramil, sempre pensando em você. A paella é um prato clássico da culinária espanhola e em Itaipava você encontra a paella valenciana completa. Preparada pelo chefe Neviton Marci, a paella no pote transformou esta iguaria em uma experiência gastronômica ao alcance do seu bolso. Você encontra na Feirinha de Itaipava, aberta sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. E agora nós vamos conhecer um pouco mais do ecoturismo rural num bate-papo da Beth de Oliveira com a diretora de turismo, Ivani Noel. Continuamos com o programa Itaipava e Arredores. Por dentro de Itaipava, Itaipava é muito mais, principalmente os arredores. Vamos falar de turismo. No primeiro programa, na estreia, nós conversamos com o secretário de turismo, Samir. Falamos de turismo como um todo, em Itaipava e arredores. Hoje, assim, um assunto bem específico, uma pessoa que entende muito, então eu sou especialista aqui no assunto, que é a Ivani Noel. Tudo bem, Ivani? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, sempre é agradável conversar com você. E a gente já falou de várias áreas de turismo, mas hoje específico, turismo rural. Exato. E aquela área maravilhosa de Itaipava e arredores. E eu sei que você tem muitas novidades e a gente vai compartilhar aqui com o público do Itaipava e arredores. Ah, que ótimo. Vamos falar de brejar o secretário? Vamos. O que tem de bom lá? É, muita coisa boa, né? No momento, a Secretaria de Estado, né, de Turismo e Turisrio estão fazendo, organizando, né, vários guias de turismo rural, das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. E a nossa região é a Serra Verde Imperial, porque Petrópolis está numa região que é composta de Teresópolis também, Nova Friburgo, Guapimirim e Cachoeiras. Então, nós estamos recebendo, no sábado, recebemos a visita do Pablo Klein, que é o diretor de marketing da Turisrio, né? E nós fizemos visitas a alguns circuitos, né, que já existem, que já estão organizados, né, que o primeiro realmente que foi criado foi o Caminhos do Brejal, que é na Posse. Quem não conhece não pode perder a oportunidade, é muito lindo, né? E foi criado em 2001 e 2002, né? Então eles fizeram uma rede de cooperação, né, dos empresários locais. Então você pode fazer, tem em torno de 18 a 19 propriedades, né, de vários tipos de produção, né, desde escargot, vários tipos de plantações, né, orgânicas, maravilhosas. Inclusive Petrópolis é a capital estadual de orgânicos, né, uma grande responsabilidade,
por isso, né, uma grande honra que a gente tem é ter o Brejal, né, que o Brejal é uma referência em orgânicos no estado do Rio de Janeiro. Então lá você pode visitar as plantações também. Tem várias produções interessantes de tipos de compotas e vários tipos de complementos, né, com berinjela, com vários tipos de produtos rurais. Tem um aras maravilhoso, o aras maçangana, você pode ver todos os cavalos, né, naquelas paisagens lindíssimas. Quer dizer, então é um local que você pode ir várias vezes. E tem degustação nessa? Tem degustação em alguns locais. Tem almoço também, tem sítio com almoço. Você pode fazer o passeio, se quiser, com o Jeep Tour. Você pode ir, né, contratar o Jeep Tour, ele faz... Fazer toda a região. Fazer toda a região. Você pode fazer também em Jeep. Então é legal, né? Porque é bem descontraído, lúdico, né? E você vai apreciando também a propriedade. Como pode também com o seu carro, né? Ou em grupo, em pequenos grupos, né? Porque lá não é turismo de massa, né? É um turismo mais controlado. Então, uma van, né? O máximo, um micro-ônibus ideal uma van. Então, realmente é um local lindíssimo de paisagens e não pode deixar de ir de jeito nenhum. E como são de 18 a 19 propriedades, né? Então tem o horto também, o Horto do Brejal, que é lindíssimo, eles fazem piquenique. Então tem muita novidade interessante, né? E, então não pode deixar de ir e você pode ir várias vezes, né? Porque a quantidade é muito boa de atrativos, né? Tem a Fazenda Viramundo também, que é linda. Então, tem trabalhos pedagógicos, inclusive com crianças, pessoas da região. Tem artesanato também, bordados. Então, é um local que você... Um dia não dá conta, né? Tem que ser pelo menos 2 dias para visitar isso tudo. E é bom porque você pode voltar, né? É exatamente isso. Você vai um dia, visita em torno de umas 4 propriedades, pode almoçar lá também. Tem hospedagem também, tem ervas aromáticas, tem muita coisa boa. Então, o Caminhos do Brejal vai fazer parte desse guia. Os empreendimentos estão justamente entrando no link, né? E cadastrando as suas propriedades para estarem nesse guia do Estado. Fomos também a Secretário, né, que também é outro local muito interessante, é uma localidade do distrito de Pedro do Rio, que iniciou por iniciativa dos próprios empreendedores, né? Então lá você tem produção de queijo, você tem a gastronomia, você tem sítio agroecológico. Nossa, tem muita coisa bacana. Tem produção de vários tipos de compotas, geleias. Então, assim, é um passeio também muito interessante, outro tipo de paisagem, né, diferente. Então isso é interessante, que em cada tipo de circuito você vê uma paisagem diferente, uma beleza cênica diferenciada. Então isso também é muito bom. E aí pode também fazer de Jeep, se quiser. Tem uma empresa em Petrópolis, né, que faz o receptivo em Jeeps, e então também pode contratar a Jeep também para fazer, se quiser, né, se aventurar de uma outra forma, né? Deve ser bem interessante. Pensando, né, quando a pessoa sai do Rio, de São Paulo, de qualquer cidade do país, vou a Itaipava, porque lá a gastronomia é maravilhosa, porque lá tem um clima gostoso, e aí chega, fica naquele centro de Itaipava ali e não tem noção de quanta coisa bacana tem nos arredores. Exatamente. Esse é o objetivo do programa, é falar de Itaipava, porque a gente explicou desde o início que Itaipava é um distrito de Petrópolis, não é um município, não é uma cidade. Exato. Porque muita gente de fora fala... acha que é outra cidade. Então a gente tem explicado e relembrado, mas também para quem é daqui, aproveitar, porque muita gente fala, não tem nada para fazer. Quem é daqui tem muita coisa para fazer. Aliás, eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Essa visão de que o morador passou a visitar a sua própria cidade, né? A gente do turismo, a gente usa até um termo, né, em inglês, que é staycation, que é justamente essa prática do morador visitando a sua própria cidade, como se estivesse de férias na sua própria cidade. E isso está acontecendo, né? Isso é geral, no mundo inteiro. E a gente vê que aqui em Petrópolis também teve essa oportunidade. Eu estive em consultoria com empreendedores você já fez esse do passeio? Rio.
Já fiz. E já fiz de Jeep, já fiz de van, já fiz de carro. Fiquei com vontade. Não, é muito bom, né? E aí também as referências de cada circuito estão no site da Turispetro, né? Que é o órgão oficial de turismo de Petrópolis. Então, nós colocamos ali referências de contatos também para as pessoas que quiserem, né, fazer reserva. Por exemplo, o Brejal, por exemplo, como ele é o mais antigo e os empreendedores conseguiram organizar uma associação, eles são muito organizados, então eles têm um receptivo lá, você liga e marca o passeio. Mas através do site da Turispetro? Do site da Turispetro nós temos os contatos, né? Lá, aí o cliente é que faz o contato, né, com os empreendimentos. E no caso do Brejal especificamente, existe um telefone de reserva em que a pessoa atende e indica que tipo de preferência que você tem, o que você gosta. Aí organiza o roteiro e faz a reserva naquelas propriedades naquele dia que você vai, entendeu? Vamos ajudar quem está nos acompanhando. Está aqui o site da Turispetro, que é da Prefeitura de Petrópolis. Isso, /Turispetro. /Turispetro, lá você vai encontrar contatos. Nesses contatos, aí você vê o que você quer fazer. É o que eu vou fazer, porque assim, eu fiquei super empolgada, porque muitas das vezes tem um sábado, um domingo lindo, e a gente não sabe o que fazer. Eu não quero ir para outra cidade, mas também eu já conheço tudo por aqui. E tem uma parte do município que a gente não conhece, eu não conheço. Eu já fui assim, muito rápido fazer matéria, mas eu não conheço, eu não turistei. E é muito tem que turistar em Petrópolis, tem que fazer um staycation. E lá em Secretário também é interessante, porque tem umas lojinhas ali no centrinho, que vende produtos também da região, né? Artesanato, também os produtos gastronômicos. Tem também aromas, né? Nós temos uma empresa de aromas em Petrópolis. O primeiro aroma que a Posione fez foi o Cinta Itaipava. E agora ela já fez o Cinta Secretário, o Cinta Brejal. Então você pode comprar a essência do lugar. Aí você leva de lembrança também para sua casa. Então tem coisas muito interessantes, né? Isso é Petrópolis, né, gente? A gente está gerando oportunidades de negócios, de renda para as pessoas, né? Tem a gastronomia local, tem pousadas. Então isso é muito bom. E também vai ser incluído nesse guia do Estado, né? E também está no nosso site da Turispetro. O outro circuito, né? Que é o Circuito Eco-Rural Pedras do Taquaril, que é uma localidade em Pedro do Rio também, né? Um acesso pela Estrada União Indústria. O acesso para Secretário você pega a BR, né? 040. E o acesso para o Taquaril você vai pela Estrada União Indústria, né? Então, eles também, esse circuito foi criado alguns anos atrás, agora nós estamos justamente em contato com os empreendedores locais, né? Que também tem plantação de flores, tem artesanato, tem pousadas, e pousada tem piquenique, tem a gastronomia local. Tem também uma pousada interessante que faz caminhadas. Você pode fazer observação de aves também, Pousada Paraíso. Então, assim, você tem várias oportunidades, tem pizzaria, tem vários locais interessantes para a pessoa poder conhecer também. E ali tem um grande atrativo natural, né, que é a Pedra do Elefante, né, que é conhecida até da BR, você vê, dá para você ver o perfil, né, da Pedra do Elefante. E uma coisa interessante que está acontecendo nessas regiões, né, são o pessoal andando de bicicleta. Tem várias trilhas, né, que você passa pelos vários circuitos, né? Então, por exemplo, do Brejal para o Taquaril, você tem algumas trilhas, você pode caminhar e pode também fazer de bicicleta, entendeu? Então, assim, é outra possibilidade que está crescendo muito, essa tendência, né, do cicloturismo. A gente está percebendo que está aumentando o número de pessoas vindo para Petrópolis também para andar de bicicleta.
E tem empresas também de ecoturismo, né, que também estão lá no nosso site da Turispeto, na parte de passeios. São os prestadores de serviço, porque às vezes a pessoa não vem com a sua bicicleta, mas você pode alugar a bicicleta. Porque às vezes né? é complicado trazer uma bicicleta. Dependendo de onde a pessoa vem, né? Então também tem essa possibilidade de prestadores de serviço, por exemplo, secretário, tem lá o Galpão, tem outras empresas que prestam serviço também para fazer esses circuitos de bicicleta. Então, isso é uma tendência que também com a pandemia, já vinha crescendo, com a pandemia acelerou também. Essa é a procura das pessoas de estar junto à natureza, porque ficou tanto tempo dentro de casa, né, confinado. Quem mora em apartamento. Principalmente quem mora em apartamento em grande cidade. Então, as pessoas estão procurando localidades com natureza. Né? Hoje até eu estive no Taquari, eu estava conversando com os empreendedores, que é uma tendência, né? As pessoas procurarem a natureza. Então, uma oportunidade de negócios para esses circuitos, esses empreendedores, mostrarem a sua atividade, porque e também agregar valor ao seu empreendimento. Por exemplo, um produtor rural, né? Logicamente, a atividade principal é a agropecuária, né? O animais, a parte de plantas, enfim. Mas o turismo, ele vem agregar valor àquela propriedade, né? Então, ele se organizando para atender o turista, explicando que as pessoas querem saber como é que produz, né? Como que é todo o procedimento, né? Para você chegar a um alface que é orgânico, entendeu? Então, assim, as pessoas estão ávidas também de conhecer, né? De conhecer tanto os hábitos de vida das pessoas locais, né? Quanto também tomar conhecimento sobre essas produções. Então, eu estava hoje conversando com esses empreendedores lá do Taquari, eu dizendo da importância de você contar a sua história, né? Contar a história do empreendimento, contar como você faz as coisas, porque às vezes a gente acha que isso não é importante, mas para o turista e até para nós moradores que vamos a esses locais, é interessante a gente conhecer. Né? Isso agrega valor à nossa vida, né? E a gente passa também a não só a conhecer mais, mas valorizar, né? O ser humano, o grande as produções. barato do turismo rural é isso, você sentir como é a vida da pessoa do campo. Exatamente. E dar um detox, né, na nossa mente, que a gente fica sempre agarrada ali em celular, computador, barulho, trânsito. Então, é uma higiene mental. Escutar as aves, né? Você vê na Pousada Paraíso, por exemplo, eles já identificaram lá no Taquaril 241 aves, só no Taquaril, né? Então, tem pessoas especializadas que já identificaram. Quer dizer, então, olha só que lindo, né? Você poder identificar, ver essas aves, né? Escutar, né? O canto, né, dos pássaros, né, das aves, e também apreciar a natureza, né, as flores. Hoje eu cheguei numa pousada, estava linda, cheia de flores, sabe, na entrada. Maravilha. Então, assim, é tudo de bom, né? Não é o nosso dia a dia, vamos dizer assim, nós que somos urbanos, né? Então, eu acho que isso também gera uma qualidade de vida para a gente, né? Poder conviver com esses locais, né? E tem um outro circuito que a gente está apoiando, que na verdade já existem algumas propriedades, mas eles estão se organizando, que é no Vale do Bonfim, que é no acesso ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, em Petrópolis, por Correias, né? Muita gente conhece o parque como pela sede, que é em Teresópolis, né? Mas o Parque Nacional da Serra dos Órgãos a maior área está em Petrópolis, né? E tem o acesso ali pelo Vale do Bonfim. E já é um lugar lindo, tem cachoeiras e tudo mais. Tem cachoeiras, aí já é um outro tipo de atividade. Por isso que a gente chama de circuitos eco-rurais, né? Porque você tem o rural, lá também tem plantações e etc. Mas você também tem essa questão da atividade. Você pode caminhar, pode tomar um banho de cachoeira. A natureza em si já é o lazer, porque quando você sai dos centros urbanos para caminhar numa área que você olha para um lado e para o outro, só tem mato, árvores, plantas, animais, cachoeiras,
já é um passeio, já é tudo de bom, né? É muito bom, é uma delícia. E a gente trabalhar com isso também é bom, né? Né, Beth? A gente ter essa oportunidade tanto de estar convivendo com a natureza, né? Quanto também de estar propiciando esse engajamento das pessoas, né? Porque como nós trabalhamos os circuitos sempre com a visão de que a união é que vai realmente fazer a força, a importância de formar uma rede de cooperação dos empresários, né? Para que eles se unam e possam compartilhar informações, possam ter uma visão mais colaborativa. E também buscar apoios, articulações com os órgãos, com as necessidades que eles tenham. Uma necessidade não é só de um produtor, mas é também do hotel, também do restaurante, às vezes questões de acesso, questões de lixo, enfim, questões também de infraestrutura básica, né? Sim. Então, eles se unindo, né, eles conseguem com mais facilidade buscar soluções, né? Então a gente está motivando muito essas redes de cooperação, né? Que as pessoas aprendam a importância do empreendedorismo, né? Não só pense que o setor público é que vai resolver as coisas. Na verdade, não é assim, né? A gente tem que engajamento, uma parceria público-privado, porque exatamente. Não dá para a gente ficar esperando só, ainda mais numa época de pandemia, que a gente sabe que os recursos, preferencialmente, tem que ir para a saúde, que a gente está num momento muito complicado. Com certeza. E aí cada um tem que fazer a sua parte. Agora, antes de a gente terminar esse papo, que tem sim, muita coisa para falar, mas o tempo está acabando, vamos só reforçar. O guia, que vai ser lançado em novembro, traz Brejal e secretário. Dentro desse guia do Estado, né, de turismo rural da Serra Verde Imperial, vai constar secretário, Brejal, Pedras do Taquaril e Vale do Bonfim. Então tem os 4 circuitos de Petrópolis, né? E com isso eu acho que a gente vai fortalecer a imagem do município, que também tem o segmento de turismo rural, né? Porque Petrópolis é conhecido mais pelo turismo histórico-cultural, mas a gente vem trabalhando muito outros segmentos, né, para fortalecer essa vinda, né, das pessoas poderem usufruir vários dias e voltarem, né, ter o turismo cervejeiro, o turismo gastronômico, turismo de compras, enfim. Então, o turismo rural vem realmente agora até com mais força, né, e sendo um segmento importante para a gente poder oferecer aí esse turismo não só para o turista, mas também para o morador, né, para ele poder usufruir. Agora vamos para o Pinga Fogo, que eu fiz com o secretário, com o Samir, o gerente do Convênio, Marco Antônio Miller, agora com você. Até agora eu acho que o Marco Antônio está ganhando. O Samir não foi mal não, mas o Marco Antônio foi mais rápido. Vamos lá. Você chegou em Itaipava, você é turista, com o que você conhece. Você chegou em Itaipava, você vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo. O que você faria na região e arredores? Bom, primeiro me hospedaria, né, numa pousada maravilhosa, que tem muitas, né, lindas lá, e aproveitaria e faria esses circuitos eco-rurais, e também iria aproveitar a gastronomia, né, que é maravilhosa, né, em toda essa região, e também o turismo de compras, né? Você tem um horto mercado municipal com produtos rurais maravilhosos, né, deliciosos, e se você tem toda a parte de compras e feirinhas de olha quanta coisa. Em 4 dias eu acho que vai ser pouco. Feirinha e os próprios shoppings, né, na Estrada União Indústria, você vê quanta coisa boa que você tem, né, ali também para usufruir. Então é multiplicidade de produtos, né? A gente tem que aproveitar para os 4 dias para ver muita coisa boa e descansar também, né? Viu? Nós mulheres somos práticas, resumimos, porque o deles se falaram, conhecem, mas foram se arrastando. A gente não, já deu uma resumida e lembrou das compras, gente. Eu sempre falo das compras aqui porque eles esquecem. Eu que tive que dar cutucada. Aí gostei, foi das compras. E a gastronomia, né? A gastronomia é o primeiro que todo mundo fala, porque não tem como hospedagem, não lembrar. Né? Tem muitas opções interessantes nos distritos, né? Assim, pousadas e hotéis, assim, áreas bem ecológicas, com natureza exuberante. Então, também é muito bom, né?
para você oferecer o bem-estar, né? Pro turista. Mani, muito e o obrigada. Petropolitano também pode se hospedar, né, claro, Beth? Claro. Muito obrigada pelo papo, sempre muito produtivo, sempre obrigada. Enriquecedor, porque é isso, né? A gente tem que trazer quem conhece para poder formar você bem, para que você fique conhecendo bem. Eu queria essa também área. te dar a dica, do Disque Turismo, né? Por favor. Que é o nosso serviço de teleatendimento. Por favor, a gente põe aqui na tela. O 0800 024 1516 e tem o WhatsApp também. Que aí depois você pode botar na tela. Tá na tela aí, não precisa que agora nós temos tá também o WhatsApp do Disque Turismo, né? Se as pessoas quiserem ter mais informações, é mais uma forma, né, do turista e do morador também ter acesso. Muito obrigada. Né? Bem, nós que agradecemos, né, essa oportunidade. O programa não acabou, tem muita coisa boa ainda e a gente volta já já. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A paella é um prato clássico da culinária espanhola e em Itaipava você encontra a paella valenciana completa. Preparada pelo chefe Neviton Marci, a paella no pote transformou esta iguaria em uma experiência gastronômica ao alcance do seu bolso. Você encontra na Feirinha de Itaipava, aberta sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Fantástico final de semana arrasador Bramil. Fantástico. Ninguém consegue vender mais barato. Arroz Palharim 5 quilos 16,49. Feijão preto com Brasil 1 quilo 6,79. Carré quilo 12,89. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,99. Maionese Hellmann's 500 gramas 5,99. Hashtag Fantástico no Bramil. Bramil, sempre pensando em você. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, box 379. Você sabia que uma simples máscara pode evitar febre, dores no corpo, falta de ar e até mesmo a morte? Mas para isso, você precisa usá-la. Prevenção salva vidas, inclusive a sua. Uma campanha da Prefeitura de Petrópolis. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. E agora nós vamos falar de algo que é muito importante. As noites em Itaipava são quentes e nós vamos agora para a agenda cultural. Sexta-feira, dia 22, Puro Pecado e convidados, no Calçada da Fama, a partir de 20 horas. House Session com Ariel Lisboa, FB DJ, DJ Márcio Carandina, Ana Lu, Double Noise e Ref, no Eco Beer, a partir de 15 horas. Música com Rafael Jumps no Benvenuti Itaipava, a partir de 20 horas. Sábado, dia 23, música com Dan Pellegrini no Bela Antonieta, a partir de 13 horas. Tobogã, Tombo Legal, Pula Pula, Simulador de Montanha-Russa, Castelinho e os personagens favoritos dos seus filhos ao longo de todo o dia no Estação de Itaipava. Chopp e violão com o músico J. Castilho no Eco Beer, a partir das 15 horas.
Sábado de Tocaia, no Ecobir, a partir de 19 horas. Música com André Bernard, no Lucas Itaipava, a partir de 20 horas. Música com a banda de Luau, no Container Beer Truck, em Areal, às 20 horas. Música com Maristela, no Ari Delicatessen, em Araras, às 20 horas. Música ao vivo com Bruno Campo e Rebeca Oliveira, no Escritório Bar e Pizzaria, em Areal, a partir de 21 horas. Domingo, dia 24, no Deck com Fabrício Andrade, no Ecobir, às 15 horas. Esquenta ou After com Lucas Israel e Franciele Castro, no Ecobir, a partir de 19 horas. Tobogã, Tombo Legal, Pula-Pula, Simulador de Montanha-Russa, Castelinho e os personagens favoritos dos seus filhos ao longo de todo o dia no Estação de Itaipava. Gostaram da nossa agenda cultural? O programa Por Dentro de Itaipava, esse especial que vem acompanhando e mostrando um pouco mais de Itaipava, fica por aqui. Nos vemos semana que vem com muito mais. TVC, 20 anos com você.